Nossa conversa é com o deputado federal Ivan Valente, ele que é o líder da bancada do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, na Câmara dos Deputados. Deputado, o senhor está na Câmara desde 1995 e o senhor tem bom trânsito lá. Eu até estava comentando que o senhor aparece bastante na TV Câmara, em noticiários, tudo. Embora uma bancada, digamos, pequena, 6 deputados, o barulho é grande, né? Primeiro eu queria colocar que assim, na bancada do PSOL, ela é marcada mais pela qualificação da intervenção, pelo programa partidário, pela ética na política, né, e por uma participação intensiva dentro do parlamento. Então, a bancada ela sempre orienta todas as suas posições em todos os projetos, nunca vai ficar um voto em branco do PSOL lá. Nós discutimos todos os projetos, os deputados se inscrevem também, né? E nós procuramos fazer um diferencial de posições políticas, o que dá uma expressão pública importante, uma vitrine importante para o Partido Socialismo e Liberdade. Ou seja, o PSOL não se omite em nenhuma questão na Câmara. Não, porque nós temos a obrigação de prestar contas à sociedade, né, de que seja um assunto da educação, de economia, de saúde pública, né, da questão urbana, da questão rural, né, nós temos um posicionamento político que é programático. O PSOL é um partido que tem um programa, né, tem uma ideologia política e ele se posiciona sobre todas as questões. Nós temos um projeto de poder. Então, a nossa visão é diferente da política econômica que está aí. Então, nós queremos fazer uma reforma tributária, por exemplo, em que os ricos paguem a conta da crise. Ou seja, quem tem mais paga mais. Aqui no Brasil é o contrário. Quem tem mais paga menos. O lombo é maior, né? O lombo é maior. Então fica assim, cada dia mais você concentra a renda, a terra, a riqueza e o poder. E é contra isso que a gente se insurge, não só no parlamento, mas também com a nossa militância, com a mobilização da sociedade civil. Nós estamos perto de eleições para praticamente todos os cargos, menos prefeito e vereadores. O senhor é candidato à reeleição, Sim. Que é natural. O PSOL terá candidato à presidência da República? Sim, nós já oficializamos a candidatura, né? E o candidato do PSOL é Guilherme Boulos, que é o líder do MTST, né? E é uma grande aliança, é uma coligação do PSOL com o PCB e com movimentos sociais e populares, né? Então é uma candidatura que certamente vai fazer a diferença, porque hoje o povo brasileiro está bastante descrente da política, né? Mas nós podemos dizer que o PSOL é um partido que foi capaz de expressar uma verdadeira luta por ética na política e contra a corrupção. O PSOL foi o responsável, por exemplo, por derrubar Eduardo Cunha, aquele que cinicamente coordenou o impeachment da presidente da República. Então, nós temos moral para isso, mas nós não queremos ficar só na luta contra a corrupção. Nós vamos ter um outro projeto de sociedade, né, principalmente pensando em gerar emprego, distribuir renda, defender os serviços públicos, evitar, bloquear as privatizações e alienação da soberania nacional, que só na semana passada, aí, há pouco tempo, no Congresso Nacional, em uma semana nós tivemos privatização de subsidiárias da Eletrobras, entende? Cessão onerosa do petróleo, do pré-sal, e essa indicação da venda da Embraer para a Boeing. Então, nós somos radicalmente contrários a essa política e entendemos que a nossa candidatura tem um espaço a ocupar na sociedade. E para o governo do estado de São Paulo, também tem candidato? Tem a candidatura da professora Lisete Arelaro, uma das melhores educadoras do país, né? Foi diretora da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, já foi secretária de Educação de municípios, né, como Diadema, e foi o braço direito do maior educador do Brasil, que foi Paulo Freire, né? Então, uma pessoa muito preparada, resistiu à ditadura militar, como nós tivemos na resistência ao regime militar
15 anos, né? Então, é uma pessoa muito preparada e tenho certeza que ela terá um programa um pouco diferente do que foi aqui o Tucanato no estado de São Paulo. Eles governaram 24 anos para o estado mais rico da federação ter um dos piores índices educacionais do país. Quer dizer, o estado mais rico está em 13º lugar na projeção da qualidade da educação. Bom, então tem candidato a presidente, candidato a senador, A governador, a senadores e deputados estaduais e federais. Quantos candidatos deverão ser a deputado? A chapa possível, né, sempre 1,5 vezes a quantidade de parlamentares, ou do Parlamento Estadual, né, que é 94, ou do Parlamento Federal, que é 70 parlamentares do Estado de São Paulo. Então, nós vamos lançar uma chapa que se aproxima disso. Então, cerca de 80 deputados federais e um pouco mais de deputados estaduais para tentar eleger uma quantidade maior de deputados estaduais e federais. Hoje nós temos 2 deputados federais, 3 deputados estaduais, né? E nós pretendemos então ampliar a nossa bancada com uma votação grande da chapa, né, da legenda, né, e do desempenho dos nossos parlamentares. Bom, nós falamos sobre o que vem pela frente. Agora vamos falar o que existe e o que já foi feito. Uma comissão da Câmara, praticamente comandada por ruralistas, aprovou aí a liberação do veneno na agricultura. Quer dizer, o agrotóxico praticamente liberado. Qual a posição do pessoal? O pessoal fez uma obstrução muito forte à votação dessa nova lei que desregula totalmente, flexibiliza a aprovação de agrotóxicos no país. Já existe uma lei de agrotóxicos de 1989, que é robusta, que é reconhecida internacionalmente, mas os nossos ruralistas, os nossos fazendeiros, associados à grande indústria agroquímica, quero citar 2 ou 3, só para os nossos telespectadores e também quem vai ler essas matérias saberem. Uma Bayer, todo mundo conhece, é uma das maiores produtoras de veneno químico, pesticida do mundo. Ou seja, se é Bayer, nem sempre é bom. Não sempre é bom, porque ele te envenena primeiro, depois ele te vende aspirina da Bayer. Ou seja, ele ganha nas 2 pontas. Seu né? médico também não foi dele, né? Para ganhar receita. Ganha receita também. Então, você tem a Syngenta, que são indústrias também de sementes associadas com a Monsanto, né? Com a Mitsui, grandes empresas agroquímicas que têm interesse em liberar agrotóxicos, por exemplo, foram proibidos na Europa. Entende? Então, o pulmão, o rim, o fígado, né? Do brasileiro deve ser mais resistente do que o europeu, porque aqui nós podemos envenenar ou a próstata, né? Então, todas as sociedades científicas e particularmente as entidades de saúde, como o Instituto Nacional do Câncer, né? A Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, são todas entidades muito reconhecidas, são contrárias a esse projeto. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária é contrária ao projeto, porque ela tira o poder da agência exatamente de analisar os resíduos dos agrotóxicos nos alimentos. E isso é o papel da Anvisa. Quem está atrás desse projeto? É exatamente os grandes produtores. Aliás, o autor chama-se Blairo Maggi, que é o rei da soja, né, e o rei da motosserra também, para derrubar a floresta. E, infelizmente, é o atual ministro. Atual ministro e acusado de corrupção. Mais isso. Então, é lógico que eles querem ganhar dinheiro com isso, aumentar as exportações, porque, logicamente, os agroquímicos servem para isso. Só que estão dando um tiro no próprio pé, porque as barreiras sanitárias da Europa são mais rígidas que as nossas. Então, é o imediatismo de ganhar recursos. Enquanto isso, você esmaga, digamos assim, uma tendência na sociedade hoje, que é depender da agricultura familiar, entendeu? Da agricultura orgânica, de caminhar para uma agroecologia, para tirar veneno da comida. Você não vai conseguir tirar os defensivos agrícolas de um dia para o outro. Tanto é assim que eles tinham vergonha de falar que era agrotóxico, que é uma denominação que é da ONU e está na Constituição brasileira. Agrotóxico está escrito lá na Constituição brasileira. Aí eles botaram primeiro
que era defensivo agrícola. Depois eles mudaram para pesticida. É um eufemismo. É um eufemismo, porque o problema é que é veneno mesmo, entende? Porque ao matar algumas pragas, né, esse veneno, muitas vezes, ele se acumula no leite materno, ele se acumula no sangue humano, na água que você vai beber, no solo e, logicamente, nos alimentos. Então, isso tem produzido doenças gravíssimas, como o câncer, está aí o INCA é contrário, mutações genéticas, entende? Malformação, impotência e uma série de outras questões que os efeitos nocivos se espalham. Então eu diria que esse projeto ele é nocivo à segurança alimentar e ele é nocivo à segurança de saúde da população brasileira, por isso nós estamos fazendo um abaixo-assinado, nós estamos pressionando para que ele seja arquivado. Bom, o Congresso votou também a reforma trabalhista, que pelo andar da carruagem aí só está prejudicando. A gente tem visto aí que havia uma promessa de criação de empregos e pelo jeito criou mais desemprego. O PSOL foi contra também. Certamente, nós avisamos na época que essa reforma, ao invés de gerar emprego, como era o discurso, né, do patronal, né, ele geraria mais desemprego e a vida está mostrando que é a realidade. Nós tivemos uma diminuição do emprego, inclusive, aqui, dados do Ministério do próprio Trabalho. Então, o que está acontecendo é que é uma fragilização da relação trabalhista. O que acontece? O negociado entre patrão e empregado vale mais que a própria lei. Então, o que vai acontecer, e está acontecendo na prática, é que a corda arrebenta sempre do lado mais fraco. Então, não há um contrato coletivo está sendo abolido, né? A força unida do trabalhador está sendo excluída e a negociação se torna praticamente individual. Então, o patrão pode contratar um empregado que foi demitido no dia seguinte por metade do salário. E aí a pessoa opta em ficar desempregado ou ganhar metade do salário. E tem o trabalho intermitente também. Exatamente. Então, o trabalho intermitente é outra coisa que leva àquela velha discussão do trabalho escravo, né? Porque o sujeito fica disponível para trabalhar, às vezes para trabalhar 1 hora, às vezes para trabalhar 1 semana, entende? Quando for a necessidade da empresa patronal. Então, isso tudo rebaixa o salário, rebaixa as condições, né? E por isso a gente tem mostrado que o conjunto da reforma trabalhista, veja, eles sempre disseram que a justiça do trabalho protegia o trabalhador, o que não é verdade. O que acontecia é que se um trabalhador está com o salário atrasado, se ele não recebeu o FGTS, se ele é demitido por justa causa, não havendo justa causa, ele recorre à justiça. O que eles estão querendo fazer? Praticamente eliminar a justiça do trabalho. Como? Quem paga as custas do processo agora é o próprio trabalhador. Então o sujeito às vezes vai em cima de um processo para recolher R$3.000 de FGTS e é obrigado a pagar, se ele perder a causa, 30 mil, 10 vezes mais para o patrão. Isso é uma coisa que o mundo todo está repudiando, tanto que a Organização Internacional do Trabalho, né, já concluiu que no Brasil está se voltando ao trabalho escravo, ao regime de trabalho escravo. Que pelo jeito aí, se continuar desse jeito, o sujeito trabalhar por X, no dia seguinte, for demitido, no dia seguinte trabalhar por metade desse X, daí um tempo é demitido novamente, vai fazer trabalho intermitente. Logo ele vai trabalhar a troco de um prato de comida, talvez. É isso aí. Toda essa lógica das relações trabalhistas, seja a reforma trabalhista, seja as terceirizações, ou o que está se chamando de pejotização, que é a pessoa jurídica. Cada cidadão é uma pessoa jurídica. Microempresário individual. É um microempresário individual miserável. Né? Então, tudo isso é uma flexibilização das relações e uma precarização geral do trabalho. Então, nós precisamos reverter isso, porque eu diria que isso é um retrocesso civilizatório. O que nós estamos assistindo aqui no Brasil é um retrocesso civilizatório. As leis trabalhistas, as convenções da OIT, foram feitas em cima de um avanço, às vezes secular. Por exemplo,
1º de maio no mundo, em 1886, enforcaram 8 operários americanos pelas 8 horas semanais de trabalho. E no Brasil, hoje, ainda nós não temos 40 horas semanais de trabalho. Nós temos mais, entendeu? 44 horas. E daqui a pouco nós vamos chegar a 60 horas novamente, como era lá no final do século XVIII. Não estou falando 19, é 18, entendeu? Então, isso tudo mostra que esse retrocesso civilizatório, em nome da produtividade, do ganho patronal e tal, tem que ser execrado e nós precisamos de outro tipo de política de valorização do trabalhador, de aumento da produtividade pela tecnologia, com mais tempo de estudo, lazer e trabalho para a classe trabalhadora, para você desenvolver o ser humano, não para ele virar um escravo novamente. Outra reforma que o governo propôs e parece que recuou ou de uma forma ou outra foi engavetada por enquanto é a reforma da Previdência. Qual a posição do PSOL sobre isso? A reforma da Previdência é, sem dúvida, aquela reforma ioiô. Todo governo ela vai e volta. Então, qualquer país civilizado no mundo, você pode falar em reforma previdenciária, talvez de 40 em 40 anos, quando você aumenta a expectativa de vida de forma larga, né? Então, você tinha 50 anos de expectativa de vida, você passa a ter 75 anos de expectativa de vida. Então, você faz algum ajuste chamado cálculo atuarial. Aí sim você pode discutir um pouco mais. No Brasil, todo governo que entra, de 4 em 4 anos, faz uma reforma da Previdência. O Fernando Henrique fez, o Lula fez, a Dilma fez uma pequena reforma e o Temer queria fazer a mais radical delas. Então, você pedir que cada trabalhador, num país como o nosso, com nível de desemprego, com a informalidade de quase 50% do trabalho, com a sazonalidade do trabalho, como você vê em várias regiões do país, você tenha 25 anos de contribuição para começar a ter acesso à aposentadoria, ou então você esticar de 35 anos para 50 anos de contribuição, né? E você passar a aposentar só depois de 65 anos, quando no Brasil, diferente da Europa, você não começa a trabalhar com 25 anos depois de ter feito uma faculdade, um curso técnico. Você começa a trabalhar com 14, 15 anos. Eu comecei com 13. Então, exatamente, ainda tinha esse tempo que se trabalhava com 10, né? E ainda tem nas carvoarias aí crianças trabalhando. Isso aí, trabalho infantil é condenado hoje. Mas a verdade é a seguinte, você só pode esticar isso em países que estão com expectativa de vida de 85 anos e começaram a trabalhar com 27 anos. Então você pode falar, então aposentadoria aos 65 anos. Mas no Brasil, a pessoa quando chega aos 65 já trabalhou 50, já contribuiu 50 anos. Então, na verdade, o que se quer aqui é que o trabalhador morra antes de se aposentar. E é uma mentira, essa é a principal questão, de que não há dinheiro para aposentadoria, porque o regime nosso é de repartição. Então, você está pagando a geração futura. Então, não é verdade que não haja recurso, porque o orçamento da Seguridade Social está lá na Constituição brasileira, é formada exatamente pelo PIS, pelo COFINS, pela CSLL, e esse bolo tributário é superavitário, quer dizer, sobra dinheiro ainda. Bom, a gente vai fazer um muro legalmente, se paga INSS. Exatamente. E eles contam só, para dizer que tem prejuízo, o governo diz só em termos de contribuição de quem trabalha. Exatamente. Ele não coloca isso no bolo. Exatamente. Então, por exemplo, o que acontece é o seguinte, eles fazem o equilíbrio fiscal da seguinte forma, quem contribui hoje e quanto se paga hoje. Não é verdade. Então eu vou lhe perguntar o que eles fizeram com os 40 anos de contribuição anterior dos outros, do fundo público que deveria estar pagando as aposentadorias hoje. É por isso que toda a grande mídia trabalha nessa direção, porque é o que quer o capital financeiro, privatizar a previdência pública. Então, já está aí os planos complementares, entende? E também no próprio INSS atingiu um teto, que é em torno de R$5.000, é o máximo que se ganha pelo INSS, o resto você paga por fora. Com previdência privada
que formam os gordos fundos de especulação financeira do nosso país, que é exatamente o nosso principal inimigo. O principal inimigo do Brasil é a hegemonia do capital financeiro. Quem dirige a economia brasileira são os juros altos, os spreads bancários monstruosos que nós pagamos. Posso traduzir? Bancos. Exatamente, são os bancos que cobram cheque especial de 400% ao ano. 417 é a última e cartão de crédito do mesmo padrão, né? Então, realmente a pessoa nem percebe que ao comprar uma geladeira e o sujeito fala que é sem juros, ele está pagando 3 geladeiras em tantas vezes, em 12 anos, em 12 meses. Então, isso tudo está totalmente embutido. Por isso que a Previdência, eu quero encerrar essa questão com isso, nós nos opusemos, nós do PSOL, a todo tipo de desoneração fiscal das empresas, desde o governo da Dilma Rousseff, depois do Temer, que era o seguinte, você tirava das empresas a arrecadação do PIS e do COFINS, que são os maiores formadores do bolo da Previdência Social. O pessoal votou contra todas as desonerações fiscais. Naquela época, todos os aliados da Dilma votaram a favor e todos da oposição, o PSDB, o DEM, o PPS, votaram a favor. Agora está todo mundo dizendo, foi um erro grave, que nós entregamos 384 bilhões de reais para gerar emprego e renda, não gerou emprego e renda nenhuma, os empresários embolsaram, né? Então, essas desonerações fiscais atingiram a Previdência. E aí, então, todo dia se fala, precisa fazer reforma da Previdência. Quem vai pagar a conta? É o trabalhador assalariado, que de 33, 34 mil pessoas aposentadas no Brasil, 27, 28 milhões ganham um salário mínimo. Apenas isso, um salário mínimo. Para encerrar, a gente ouve essas propostas, quem está vendo, quem vai ler, tem oportunidade de conhecer essas propostas. Como o PSOL pretende levar todas essas ideias ao eleitorado? Por sinal, eu comentei com o deputado que esse ano os candidatos teriam 2 trabalhos. Primeiro, convencer o eleitor a votar. E segundo, mostrar sua proposta. Como o PSOL vai levar tudo isso? Eu entendo que o eleitorado brasileiro, debaixo de tanto desânimo, né, de tanta frustração com a política, por esses partidos fisiológicos, né, corruptos. Por exemplo, esse Centrão se uniu ao Alckmin agora. 12 partidos, os mesmos que roubaram, os mesmos que fizeram toda essa política antipovo, estão unidos ao Alckmin. Eles querem voltar ao poder para continuar a mesma política. Nós temos outra política, nós vamos dizer exatamente que é necessário se descolar dessa gente, entende? Mas só tem um jeito de fazer isso, é olho no olho do eleitor, levando as propostas que nós temos a fazer. É verdade que a reforma política que foi feita no Congresso, ela congelou esses partidos. Como os partidos são os maiores recebem mais verbas do fundo eleitoral e mais tempo de televisão. Então eles podem se perpetuar. Só uma pressão de baixo para cima, só uma conscientização popular, que é o nosso trabalho do PSOL, e nos debates que nós vamos fazer com os nossos presidentes, o nosso candidato a presidente, a governador, é que nós vamos poder comparar as ideias para milhões de brasileiros e nas ruas, através dos nossos candidatos todos, a deputado estadual, federal, Senado, os governadores, para dizer que existe uma outra proposta muito mais generosa, ética, e que é possível ter um Brasil diferente e precisa recuperar a política como uma atividade nobre e não como uma atividade suja. Então, ao ir para a rua, né, ao ir para a rua contra, por exemplo, os aumentos dos planos de saúde, que é um assalto, ao defender o Sistema Único de Saúde, ao defender a educação pública de qualidade contra a privatização da educação, ao levar todas essas bandeiras olho no olho do eleitor, nós estamos dizendo que nós temos uma outra prioridade, que não é a dos bancos, como a gente falou, né? Então, eu acho que o PSOL é um partido que tende a crescer, claro, que não vai dar um salto mortal, porque na política brasileira existe um predomínio dos grandes meios de comunicação, do poder econômico ainda.
Mas o PSOL é um partido que tem demonstrado que é possível fazer política de forma diferente. Ok. Esse foi o deputado Ivan Valente, um dos 6 deputados que compõem a bancada do PSOL na Câmara Federal. Você está assistindo Novo Dia TV.